Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui juntos no YouTube em nossa Conexão BlackRock. A cada mês trazemos convidados muito especiais para abordar as principais novidades e tendências para o mercado financeiro. Quer saber mais sobre a BlackRock? Basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo em sua tela. Atuar no mundo de investimentos, na gestão de recursos de terceiros, implica uma enorme responsabilidade fiduciária. Afinal, estamos ajudando os investidores a cuidarem do seu patrimônio financeiro, fazendo com que credibilidade, reputação e confiança façam parte dos ativos mais importantes de uma gestora. E para tratar de um tema super importante como esse, minha convidada hoje é Ana Julião, CEO da Edelman no Brasil. Ela vai compartilhar os principais achados do Trust Barometer, um estudo que mensura a confiança nas instituições globalmente há mais de 20 anos e vai trazer um recorte especial do setor financeiro. Obrigado por sua participação no programa de hoje, Ana. Eu que agradeço, Cacá. É um prazer estar aqui. Antes da gente começar, você podia falar um pouquinho da sua trajetória profissional? Você tem uma trajetória riquíssima, seria bacana você compartilhar isso com os nossos ouvintes. É uma trajetória, Cacá, que mistura, na verdade, o mercado financeiro, o mercado de capitais e o mundo da comunicação. Porque eu comecei minha carreira como jornalista, como repórter e editora de mercado de capitais e mercado financeiro. Trabalhei no extinto Jornal do Comércio, que era um jornal especializado em economia e finanças com base no Rio de Janeiro, de onde eu sou. Depois eu fui para a Folha de São Paulo, fiquei um tempinho lá, e no Globo, onde eu cobria também mercado de capitais e mercado financeiro. E desde 1998 eu estou no mercado de comunicação corporativa, aí trabalhando para ajudar empresas a promoverem e a protegerem as suas marcas. Que bacana, que bacana. Um propósito aí com valor imenso, né? É isso. Vamos falar então um pouco dessa pesquisa, né? Então me conta um pouco quais são os principais achados, né? O que vocês encontraram aí nessa pesquisa aí que já está sendo realizada há tanto tempo, né? E como é que isso vem avançando? É uma pesquisa sobre confiança, né? E a Edelman tem a visão, e eu compartilho totalmente dessa visão, que confiança é a base das relações. É a base das relações entre pessoas, é a base das relações entre indivíduos e instituições. E quando essas relações elas são consolidadas na base da confiança, elas são muito mais fortes. É a confiança que faz, por exemplo, que a gente possa também impulsionar a economia por meio da confiança que os consumidores detêm no futuro, então por isso eles ficam mais dispostos a comprar. E a confiança está diretamente associada à reputação, que é o nosso território, a área em que a gente atua dentro da comunicação. Foi pensando nisso que a Edelman começou, então, há 23 anos, a estudar como a confiança afeta as relações na sociedade. O Edelman Trust Barometer, que é esse estudo que a gente vai conversar aqui sobre ele hoje, ele estuda a relação das sociedades com a confiança em 4 instituições básicas, que são as empresas, as ONGs, a mídia e o governo. E aí, a partir dessa elaboração, que a gente, então, contribui para a sociedade com insights sobre como essa confiança é associada à reputação e à comunicação. Nesse último ano agora, a pesquisa foi realizada em novembro do ano passado e além da gente estudar também essa relação da confiança nas 4 principais instituições, todos os anos nós aprofundamos em um determinado tema. E o tema desse ano foi a polarização. Um tema que é muito associado também à confiança e à desconfiança. Um tema tão atual, tão interessante e tão assustador, eu diria, né? Porque a polarização, a gente precisa entender onde a gente está, porque a gente precisa sair desse lugar para uma construção de uma sociedade que seja melhor para todo mundo. Olha, é interessante, né? Porque eu imagino que nesse ciclo tão longo de trabalho que vocês estão fazendo, vocês devem ter achado coisas incríveis, né? E realmente a gente está vivendo um momento bastante peculiar, né? Um momento bastante desafiador, né? Com essa questão da polarização, que de alguma forma, como você falou, traz aí essas implicações na confiança, ou vice-versa, né?
E aí eu queria que você contasse um pouco, então, agora, de quais os destaques que vocês encontraram nessa pesquisa, que questões que você traria aí como de maior relevância, de importância nesse trabalho que vocês estão fazendo. Nessa análise que nós fazemos da confiança nessas 4 principais instituições, ela acontece em 28 países do mundo, são cerca de 32 mil entrevistados, mais ou menos 1.200 entrevistados em cada país, incluindo o Brasil. Uma amostra super relevante. Super né? relevante, e eu destaco também que é uma amostra muito longeva. Então a gente consegue realmente acompanhar como um termômetro o que está acontecendo, e a gente viu ao longo desses anos muitas tendências que são bastante interessantes de como a confiança realmente pode ajudar as sociedades e as empresas. Então nesse ano agora, o índice médio da confiança global, que é a média da confiança nesses 28 países, e também a média da confiança nessas 4 instituições, ele ficou estável. Ele ficou em 56%, isso globalmente. Quando a gente analisa apenas o Brasil, ele teve um pequeno acréscimo de 2 pontos percentuais, ficando em 53% versus 51% no ano passado. Essa pesquisa ela foi feita em novembro do ano passado e foi lançada, começou a chegar nos mercados a partir do início desse ano. Analisando as 4 instituições especificamente no Brasil, a gente encontra um nível de confiança mais elevado nas empresas e nas ONGs, que são as únicas instituições consideradas competentes e éticas ao mesmo tempo, na opinião do brasileiro, e elas tiveram um percentual de confiança de 60% às ONGs e 64% às empresas, sem nenhuma alteração em relação ao ano passado. Quando a gente analisa mídia e governo, essas 2 instituições estão no que a gente chama de um nível de desconfiança. Toda pesquisa ela traz 3 níveis: o da confiança, o da desconfiança e, no meio, a neutralidade. Globalmente, a gente está no índice de neutralidade, no Brasil a gente também está no índice de neutralidade. A gente vive uma sociedade extremamente desigual e a confiança também é um reflexo dessa desigualdade. Se nós analisarmos apenas os 25% das pessoas mais ricas no Brasil, o índice de confiança no Brasil estaria um pouquinho acima do que na média, em 56%. Mas se fossem ouvidas apenas as pessoas na base da pirâmide, os 25% mais pobres, o índice de confiança estaria em 48%, ou seja, na fase da desconfiança. Um outro ponto que eu acho bastante interessante a gente destacar do resultado desse ano foi o que a gente chama de um colapso no otimismo econômico. Em 24 dos 28 países pesquisados, a queda nesse otimismo econômico foi recorde. E esse otimismo econômico ele é representado pela seguinte pergunta feita aos entrevistados: você e sua família estarão em uma situação melhor daqui a 5 anos? No Brasil, 58% dos brasileiros disseram que sim, que acreditam que estarão em uma situação melhor. É um número ainda relativamente bom, acima da faixa aí dos 50%, mas que teve uma queda surpreendente de 15 pontos em relação ao ano passado. É muita coisa. É bastante coisa. E a gente vive um ciclo vicioso, onde, na verdade, a desconfiança gera esse colapso nesse otimismo econômico e, ao mesmo tempo, essa descrença no futuro da economia também gera desconfiança. Uma outra coisa bastante interessante que a gente viu nessa pesquisa que se aprofundou sobre a polarização é que o Brasil está classificado num nível que é quase de severa polarização. 7 dos 28 países pesquisados estão já nesse nível, que é o da severa polarização, que é entendido como um diagrama entre a polarização extrema e, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente não vai ser capaz de superar essas divergências. O Brasil ele está quase nesse nível. Eu fico muito surpresa com um resultado que os brasileiros respondem que 80% acreditam que o nível que a gente vive hoje de falta de civilidade e de respeito mútuo, ele é o maior já visto na história.
Esse índice é 15% superior à média global. Apenas 29% dos brasileiros dizem que eles estariam dispostos a ajudar alguém que tem uma opinião divergente da deles. Nossa, é surpreendente isso, né? Impressionante. É impressionante. A gente tem muito para pensar sobre isso, muito para refletir e ver o nosso papel como representantes de empresas, seja de que setor seja, e também como profissionais de comunicação para contribuir para isso, né? Com certeza. E você fez um comentário que ONGs e empresas ainda se mantêm num patamar de confiança melhor que algumas outras instituições como o governo e imprensa, né? E aí, falando em empresas, queria ouvir um pouco de você, que tem vários recortes de setores específicos da empresa. Já que nós estamos aqui falando com quem está mais conectado com o mercado financeiro, você podia falar um pouquinho para nós sobre o que vocês encontraram com relação ao mercado financeiro especificamente, mesmo porque o mercado financeiro se conecta também com a economia, e a economia teve um impacto bastante relevante no que vocês encontraram nessa pesquisa, né? Então, conta um pouco para a gente sobre o mercado financeiro. Todos os anos, nessa pesquisa, nós analisamos também a relação de confiança dos indivíduos em relação a diversos setores da economia. E o setor de serviços financeiros é um deles. Esse ano nós, inclusive, fizemos uma atualização agora, em abril, ela é super recente, por conta da crise no sistema bancário americano. Então, essa atualização ela foi feita exclusivamente nos Estados Unidos e ela não foi abordada aqui no Brasil, mas eu acho que pela relevância que o setor de serviços financeiros tem nos Estados Unidos, a gente pode, de certa forma, extrapolar esses resultados para o resto do mundo. Bom, o setor de serviços financeiros ele goza de um nível de confiança de 59% globalmente. Um nível relativamente bom, mas ainda bastante distante do primeiro colocado, que é o setor de tecnologia, que tem um índice de confiança de 81%. O setor de tecnologia, na verdade, ele está sempre associado à inovação. Inovação está associado a bem-estar e bem-estar está associado à confiança. Por isso que ele, em geral, lidera esse ranking dos setores. Já há algum tempo, Ana? Há bastante tempo. Da tecnologia? Há bastante tempo por conta do nosso entendimento dessa interseção entre inovação e as pessoas entenderem de uma forma geral que inovação levará a mais bem-estar. E por isso a confiança está associada a isso. O setor financeiro, portanto, globalmente, ele goza de confiança de 50%, 59% dos respondentes. No Brasil, esse índice é um pouquinho superior, é de 62%, e ele cresceu 4 pontos em relação ao ano anterior. Mas ele está um pouco à frente ainda do último colocado, que é o setor de redes sociais, que vem na lanterninha realmente aí desse ranking dos setores. Tem um ponto, Cacá, que eu acho bastante interessante a gente destacar, observando o setor de serviços financeiros de uma maneira geral, que é a diferença entre a percepção do público em geral, ou seja, do público que está do lado de fora, e do funcionário do setor financeiro, porque é um índice que a gente avalia também, a confiança no meu empregador. E a confiança no meu empregador para os funcionários do setor financeiro é altíssima. Ela é de 83%. Veja a diferença de 83% da confiança dos funcionários do setor para aqueles que estão fora. Então, a reflexão que eu faço aqui é, será que o setor financeiro não está perdendo uma oportunidade de usar a sua voz interna, a voz dos seus melhores embaixadores, que são os seus próprios funcionários, para que esses funcionários ajudem a construir uma imagem ainda mais favorável do setor financeiro, diminuindo esse gap, essa distância entre a percepção interna e a percepção externa? Talvez. Perfeito, faz muito sentido. Faz muito sentido. Acho que aí tem uma questão de comunicação e, de fato, de você usar nada melhor, né, do que essa voz interna fazer esse papel de embaixadores, né, das empresas do mercado financeiro. Né? Acho que esse é o ideal que toda empresa busca.
engajar os seus funcionários para que os seus funcionários sejam, na verdade, porta-vozes de tudo que as empresas fazem. Porque aí, voltando a falar de confiança, a gente tende a acreditar muito mais naqueles que estão de verdade por dentro do que daqueles que estão falando pelo outro, né? Com certeza. É a mesma coisa da voz do cliente, né? Que tem uma força enorme, e a voz do colaborador que está lá dentro da companhia é uma voz que confere muita credibilidade ao que se fala, né? Então, faz muito sentido. Eu vou aproveitar, você já deu aí uma recomendação específica para as empresas do mercado financeiro, mas de uma maneira geral, essa questão da confiança ela é muito relevante, é muito importante, e é o que constrói efetivamente valor no longo prazo para qualquer companhia. Qual recomendação que você daria, ou quais recomendações você daria para as companhias reforçarem a questão da confiança? Eu acho que a gente pode pensar em algumas recomendações que fazem sentido para as empresas de uma maneira geral, mas também para as empresas do setor financeiro de uma maneira mais específica, né? Porque se nós analisarmos a confiança nesse setor, há alguns gaps entre, efetivamente, a percepção de qualidade do setor, que é extremamente alta. As pessoas, 64% dos respondentes dizem, por exemplo, que elas entendem que o setor entrega o que ele promete e ele entrega com qualidade. Mas se a gente for olhar do outro extremo, um número de, acho que 35%, 36% dos entrevistados dizem que o setor financeiro, especificamente, ele não está alinhado ao que elas consideram que são os seus princípios. Há um gap aí. E esse gap, ele é da atitude ou é da comunicação? Eu tendo a acreditar que ele é da comunicação. E talvez essas empresas precisem investir mais no poder que a comunicação tem de engajar e de transformar a percepção de públicos em geral. Tem um outro ponto que eu acho que é uma recomendação importante para as empresas de uma forma geral, que é elas buscarem parcerias com o governo, seja esse o governo que for, mas com a instituição governo. A pesquisa também diz que empresas e governos em parceria podem encontrar resultados 6 vezes maiores, mais eficazes do que se as empresas agissem sozinhas. E ainda no caráter, no ambiente, na dimensão da comunicação, as empresas gozam de muita credibilidade como fontes de informação, não apenas para os seus funcionários, mas como para a sociedade de um modo geral. E tem uma questão que está afetando a credibilidade de uma maneira geral, que são as fake news. As fake news são acho que não tem palavra melhor para dizer sobre elas do que elas são uma desgraça, um vírus que está contaminando a sociedade de um modo geral. E as empresas elas precisam realmente assumir a sua liderança também e o seu papel na promoção da verdade e no combate às fake news. Isso vai fazer um bem para a sociedade como um todo, para as empresas especificamente, e vai ajudar a construir mais confiança. Que é isso, no final, que todo mundo almeja. Construir mais confiança, ter a sua marca mais valorizada e, assim, a gente ter um resultado melhor. Nossa, olha, esse tema é tão atual, esse tema é tão relevante e importante que a gente poderia ficar aqui um longo período com essa conversa e falando mais sobre essa pesquisa super importante que vocês vêm desenvolvendo. Não é? Foi um enorme prazer, né, ter você aqui conosco hoje falando sobre essa pesquisa. E, bom, só tenho a agradecer, com certeza você está trazendo uma contribuição enorme aos nossos ouvintes, às empresas e à sociedade como um todo. Não é? E então, super obrigado, prazer enorme estar aqui com você hoje para fazer esse bate-papo. Não é? E a vocês que nos acompanharam até o final, eu agradeço também pela presença. Vocês poderão encontrar todos os links para acessar os dados completos do Trust Barometer Global Latam Brasil, nos links que deixaremos aqui na descrição do vídeo.
E até breve, prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada, Cacá. Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigado.